Agora o São Paulo Futebol Clube, o time dos meus filhos e netas. E time também do maior ator do Brasil, Tony Ramos. Ô Tony Ramos, que prazer poder falar com você primeira vez na vida. Bom dia. Agora eu estou te ouvindo bem, vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Tá no Rio ou tá em São Paulo? Eu estou no Rio de Janeiro. Amanhã começa os trabalhos às 8 da manhã, Milton. Então, mas antes de mais nada, bom dia a você. Bom dia. Que prazer poder falar contigo. Prazer porque há tantos anos te acompanho. Eu sou um homem que adora futebol. Então, desde os tempos que você fazia a Rádio Pan-Americana, depois você passou por uma outra que eu não me lembro agora, aí volta para o Grupo Bandeirantes, um grupo que é tão simpático. Ô Milton, e cumprimento também aos nossos ouvintes todos, por favor, um bom dia a todos, um bom domingo em paz, com saúde a todos. Eu acompanho a Bandeirantes há tantos anos, querido. Eu era da época que eu tinha meu Fusquinha, um Fusquinha 62, ia trabalhar na TV Tupi, lá no Sumaré, ia naquele rádiozinho cuja interferência era horrorosa, dependendo do lugar que você passava, dava aquele chiado, mas enfim, eu ouvia muito a Hora do Trabuco, do saudoso Vicente Leporassi, o Zé Paulo de Andrade nos seus comentários. Então eu tenho um caminho muito bonito junto à Rádio Bandeirantes, me lembro muito da vitrola mágica do Enzo de Almeida Passos, eu me lembro de tanto. E claro, há pouco eu estava ouvindo você aqui pelo rádio.net, que é um rádio ao vivo no meu desktop. Eu estou decorando, Milton, para você ter uma ideia. Estou decorando, eu faço essa rotina até 1 da tarde, aí é para a família. Minha neta está dormindo aqui em casa hoje, enfim, depois é da família. Mas eu tenho que decorar para amanhã, que eu tenho amanhã exatamente 26 páginas de texto, então tem que estar no casco. Mas eu sou dessa época de acompanhar muito a rádio opinativa, a rádio que estava dentro de casa de cada um de nós, e a gente ouvindo, concordando ou não. Enfim, eu tenho muitas saudades desses grandes homens. E há pouco ouvi você colocando a voz na homenagem que você fez ao Félix, aliás, linda. Eu me lembro muito, e como eu lembro, no Cantinho da Saudade, com o nosso Fiore Giliotti. Você falou presente na minha memória, mas na minha também, Milton. Fiore foi um dos grandes do rádio brasileiro, dos enormes comunicadores do rádio. Eu nunca vou me esquecer, fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. Aquilo era lindo, né? Então, eu estou muito familiarizado com o rádio, familiarizado com o que vocês fazem há anos, e me lembro da inauguração da TV Bandeirantes em 1967, portanto há 52 anos. Eu já trabalhava na TV Tupi de São Paulo, mas havia assim uma comunicação muito grande, uma saudação de todos nós, aquela emissora que nascia. Enfim, estou muito à vontade para conversar com vocês, falar um pouquinho de futebol, que eu gosto tanto, e pela primeira vez participando do teu programa. Vamos lá, desculpe se eu me alonguei um pouco. Eles ficarão por todo o sempre, incrustados na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade. Ora, Tony Ramos, pelo amor de Deus, a honra é toda nossa, a honra é toda minha. Esse pouquinho aí do Fiore aqui, que saudade boa dele, né? Meu sonho lá em Muzambinho era trabalhar na Rádio Bandeirantes para ele falar: agora, Milton Neves, o moço de Muzambinho. Ô, Tony Ramos, deixa eu contar uma história para você de 30 segundos ou 1 minuto. Eu estava em Nova York agora no final do ano e eu fui jantar lá em Times Square, ali do lado, na plataforma State House, do brasileiro. Tem um defeito gravíssimo, que é corintiano, né? O João de Matos, que por sinal está em São Paulo. Vamos jantar amanhã no rancho português aqui. Ele que inventou o Brazilian Day. E uma das 2 filhas dele é casada com o único filho biológico de Robert De Niro. Eles são muito amigos, né? Que são compadres. Sim. E de repente o cara chega. Só que esse dia nós estávamos em Tribeca, no restaurante dele, sim, Robert De Niro. E eu sou monoglota e tal, fiquei escutando ali do lado, aquele negócio todo, aí de repente o De Niro perguntou pra mim, né, mas o João de Matos que traduziu, qual era o melhor ator do Brasil. Eu peguei e falei, Tony Ramos, o Robert De Niro. Que responsabilidade a tua, hein? Então, aí a gente entrou, enquanto eles continuavam conversando, eu entrei aqui no meu laptop e mostrei tua foto pra ele, né, tem milhões de fotos suas na internet. Aí ele pegou e falou, ó, esse rapaz tem rosto de bom moço,
Ao contrário de mim, que eu sou meio capeta, meio demônio, ele brincou, né? Você vê como é que um colega seu, né, um grande ator brasileiro, um grande ator do mundo, como você também é um grande ator, ele sentiu no teu rosto, porque vocês atores têm muita sensibilidade, que você era um bom cara. Nossa, você está citando uma pessoa, meu Deus, né? Basta ver da filmografia dele, basta ver, por exemplo, o taxista, né, o taxi driver, basta ver o que você quiser. Que grande ator. Eu tive a oportunidade de vê-lo no teatro também, na década de 80. Enfim, muito obrigado. Eu só posso dizer muito obrigado. A gente, quando recebe elogio, às vezes se constrange, né, Milton? Mas são 55 anos que eu estou nessa profissão, Milton. 55 na chamada carteira profissional. Eu sou da época que tinha carteira do trabalhador menor de idade. Eu não sei se você se lembra disso. E a única obrigação do contratante é que o menor tinha que estudar na parte da manhã e só podia trabalhar à tarde, né? Eu sou dessa época, de uma família classe média baixa, de muito trabalho, todo mundo trabalhava em minha casa, minha mãe, etc. E morei em São Paulo a minha vida toda, cresci na minha vida num bairro periférico de São Paulo, hoje todo calçado, que é a Vila Maria. Na minha época não tinha saneamento básico, eram valetas abertas, né? Então eu conheço bem a história do povo, conheço bem a história do tentar crescer na vida, vencer na vida. Então fico grato por tuas palavras e fico grato por saber que essa caminhada minha é junto com esse grande povo brasileiro, viu, meu? Estou sem fazer nenhuma pompa no que eu estou dizendo, mas é um fato. Eu gosto de observar o povo, de ouvir o povo. Eu adorava, quando morava em São Paulo, ir ao Pacaembu, levar meu menino e minha menina ainda, crianças, né? Hoje são senhores de 48, 47 anos, mas eu adorava levá-los ao campo, e era uma época ainda tranquila, 8, 9 anos de idade, 7, estou falando de 40 anos atrás, em que a gente podia ir, eu, minha companheira, a mãe deles, né? Eles, não havia quebra-pau, você podia... Era incrível, eu sou São Paulino desde a primeira água. Desde a hora que eu nasci, eu já estava berrando tricolor e sempre fui um camarada muito contido, porque eu acho que a melhor coisa no mundo, Milton, é saber ganhar. Saber perder, você fica triste, você fica chateado, tal, mas jamais brigar, né? Jamais ser violento. Agora, a arte de ganhar, de ser vencedor, é a maior das artes. O grande vencedor não tripudia em ninguém. O grande vencedor saboreia a vitória sem tripudiar naquele que perdeu. Agora, é claro, as gozações amigáveis entre os amigos, eu tenho amigos queridos, o Dan Stubach, esse grande ator, é um corintiano arretado, né? Mas jamais houve gozações pesadas entre nós. Anteontem, nós estávamos gravando, ele falou, prepare-se para domingo. Eu falei, você também. Então, eu acho que torcer é isso. Torcer, como diz a palavra, torcer pelo seu clube, torcer com vontade. Mas eu tenho saudades, uma boa saudade, viu, querido, daquela época que a gente levava as famílias ao campo. Eu comecei a ver futebol com um tio que minha mãe, a essa altura, era desquitada, era um palavrão ser desquitado no início dos anos 50, e minha mãe desquitou-se, eu era muito menino, muito criança, e corajosamente, meu pai já se foi, mas não foi por nada não deu certo, e minha mãe se separou. Mas a família presente, tinha um tio meu, tio José, e ele sempre me levava ao campo, ele era São Paulino, e eu nunca vou me esquecer que a saudosa concha acústica, do lindo Pacaembu com a concha acústica, aquele eco que vinha da concha acústica, lamentavelmente derrubada, né? E eu ficava ali colado à cerca, ao alambrado, porque eu gostava de ver os times entrar em campo e o titio ia falando, olha aí, olha o Poi. E nunca mais me saiu da cabeça o campeão de 57, Poi, Desorde, Mauro, Dino Sani, Vitor e Roberto, Maurinho, Amauri, Gino, o grande Zizinho e Canhoteiro, para mim, talvez entre os 5 melhores pontas esquerdas do país. Então eu tenho isso na cabeça, é um time que está na minha memória, e isso faz na infância muita diferença, né? E meu tio sempre me dizia isso, torcer, mas respeite o seu adversário. Nunca mais vou esquecer dessas coisas, Milton. Quem sabe um dia será possível não haver violência e as torcidas
Pode ser uma coisa utópica que eu estou pensando aqui, mas quem sabe, nunca é demais sonhar. Suas palavras são demais, rapaz. Tudo coincide com o que o povo brasileiro pensa de você. Mas deixa eu te contar uma história agora, de mais um minuto, envolvendo o Ricardo Eugênio Boechat. O Boechat, o saudoso e querido Boechat, me chamava de... Saudoso e querido, e eu adorava as intervenções suas com ele. Saudoso e querido Boechat. Então, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Globo, claro, mas que pessoa, que perda é essa nossa, meu Deus do céu. E ele sempre me chamou de pitoniza, que eu tento acertar tudo. Eu acerto muito, mas erro muito. O maior erro que eu cometi na vida foi envolvendo o ator Tony Ramos. 1968, 69, um pouquinho menos, um pouco mais, eu namorava a Lenice, eu sou igual a você, um casamento só. E eu namorava ela, e o meu sogro, né, o Hélio Magnoni, o Bibi, falava, larga desse cara, larga porque ele não tem futuro, só joga baralho e sinuca, não sabe fazer nada, larga dele. Aí a gente escondia na rua 7 de setembro, 1338, na casa da dona, do seu Antônio Lima, das novelas, só pegava Tupi, né? A novela em branco e preto, televisão Colorado RQ. Aí eu peguei, a gente sentava no sofá lá com as 7, 8 pessoas, porque pouca gente tinha televisão em Moçambique. Aí eu ficava numa ponta do sofá e Lenice na outra ponta, que era perigoso meu sogro Bibi chegar e dar uma bronca nela. E aí tava passando a novela, e todo mundo comentando e tal, a novela ali tinha um ator novo. Entendeu? Um ator assim, muito bonzinho, muito competente. Aí uma moça chamada Maura Anechini, nossa, mas esse ator é muito bom. Aí eu, pitoniza, né, inteligente pra burro, que entende tudo de telematurgia, falei assim, não gostei desse ator novo aí não. Tem nariz de periquito, barba muito cerrada e uma voz que não é do Oliveira Neto. O Oliveira Neto era o apresentador do grande jornal Falado Tupi. Claro, aí teve uma discussão, se o Tony Ramos, aquele molequinho, fazendo uma das primeiras novelas, se não a primeira, na TV Tupi, em branco e preto, patrocínio de Lanofix, nunca vou me esquecer. Eu queria saber de você se essa foi a primeira novela da sua vida, e eu falei, esse ator não tem futuro. Então eu acertei na mosca, hein, Tony Ramos? Mas assim é a vida, rapaz. Isso não pode ofender ninguém. A opinião é de cada um, meu filho. Mas olha aqui, querido, a primeira novela que eu fiz, de fato, novela, ela chamava-se A Outra. A Outra era uma novela de Walter George Durst, um dos grandes homens do rádio e da televisão brasileiras, e que depois veio a escrever na Globo Grande Sertão Veredas. Era uma novela que tinha Valmor Chagas, que tinha... Meu Deus, A Outra era uma novela de um enorme sucesso, e isso é início de 1965. Depois vieram outras, aí veio um grande sucesso individual, que foi a novela Antônio Maria, com Sérgio Cardoso, aí vem Nino Italianinho, isso já tem 50 anos, por aí, você deve ter me visto aí um pouco antes, enfim, mas a primeiríssima que eu fiz era chamado De Menor, eu era menor de idade ainda, era a novela A Outra, do Walter Durst. Tinha Jorge Agomide, tinha Valmor Chagas, tinha, enfim, o meu querido irmão, que já nos deixou, Elias Glazer. Enfim, era uma novela realmente muito boa, foi o primeiro momento. Mas ali, os críticos, curiosamente, eu tenho aqui uma série de álbuns que minha companheira organizou, muito bonito, em capa dura que ela mandou fazer, bonito, sabe? As primeiras críticas que eu recebi com 16, 17 anos, dizendo, uma interrogação assim, será que nasce aí uma futura carreira? Era a pergunta que se fazia. Eu tenho isso até hoje, eu mostrei para o Memória Globo, está filmado isso. É muito bonito você ver críticos como João Apolinário, que também já se foi, era um grande crítico teatral. E a gente não sabe, eu falo sempre para os mais jovens, tem que ter calma, porque... Na verdade, é uma carreira de um dia após o outro. Não se iludam com tapinhas nas costas, não se iludam com a fama efêmera, não se apurriem com o fracasso, porque ele é primo irmão do sucesso. A minha vida de trabalho, é pena que isso aqui não tem uma câmera, não estamos com câmeras. Eu estou aqui na frente das 26 páginas de amanhã para fixar o texto, estou com o desktop ligado, estou aqui ouvindo e falando com vocês, numa rotina cotidiana, e lendo livros, não fico só, dá um Google aí, sabe aquela frase? Dá um Google aí. Não, eu leio muito, muito.
É o que eu digo para a rapaziada sempre, digo para os meus netos, não deixem de ler o livro físico, não deixem de se aprofundar na informação, porque uma informação meramente vazia ou superficial, ainda mais nos tempos em que tudo se pode inventar via internet, o fundamental é o ser humano mergulhar no intelecto, né? Isso que é o meu sonho para esse país, um país onde a educação seja a prioridade. Ao lado da saúde, é claro, mas a educação é que forma uma nação, né? Sem dúvida. Agora, eu como pitonisa, depois que eu falei que você não tinha futuro, se eu tivesse nascido um pouco antes, eu ia ver o Pelé jogando lá em Três Corações. Isso aí não tem futuro, não. Muito magrinho, não vai dar certo. Mas eu gostava de você e o nosso saudoso Boechat, que ele dizia, ô Pitonesa, vamos pro resultado, vamos lá, vamos. Fala logo aí, vamos lá, jogo tal. Ele estava sempre com pressa, lembra? Ele sempre estava com pressa. Era admirável aquilo, rapaz, vocês faziam uma turma de... E quando ele me desafiava, que ele falava que companheiros aí, né? Porque ele falava que eu decorava alguns times ou escrevia alguns times, 11 jogadores, igual você acabou de falar do São Paulo de memória. Aliás, você falou do Amauri, é o Amauri Marreco, que foi pro México e morreu lá, natural de Barretos. Isso eu não sabia. E aí, esse ataque todo morreu, né? O ataque todo. Maurinho, Amauri Marreco, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Tem uma briga com o Zé Paulo aqui, porque pra mim o maior 11 de todos os tempos do mundo inteiro foi o Edu. Mas para o Zé Paulo de Andrade foi o Canhoteiro. O Edu dos Santos. Isso. Tão jovem, foi pra seleção também. É esse que você falou? Jonas Eduardo Américo, nasceu no mesmo dia que eu, 66, na Copa da Inglaterra. Por isso eu coloquei o Canhoteiro, não torcendo só pro meu time, entre os 5 maiores, porque Canhoteiro era um absurdo de jogador, né? E o Edu, tão jovenzinho, me corrija aí, 16, 17, já estava sendo convocado. 17 anos na Copa de 66. Então, como para mim o melhor jogo que eu vi e que determinou uma carreira foi País de Gales 0, Brasil 1, Copa de 58, a matada no peito, o chapéu e de peito de pé o Pelé faz aquele 1-0. Ali consagra-se uma carreira, ou tem início da consagração desse homem que está acima de qualquer discussão. E deixa um detalhe aqui, claro que eu gosto de Maradona, é claro que eu gosto de Lionel Messi, eu não sou um dinossauro jurássico que não sabe reconhecer novos valores, por favor. Mas quem viu Pelé até no gol jogar, você tem uma memória maravilhosa e um arquivo ainda maior. Eu vou me lembrar, me corrija se eu estou errado, tá? Um jogo que terminou 4-3 para o Santos, no Pacaembu, contra o Grêmio, Gilmar foi expulso e Pelé assumiu o lugar dele, lembra disso? Isso, o Santos estava perdendo, ganhou de 4-3, Taça Brasil de 63. E tinha um centroavante chamado Arlindo, tô certo, o Grêmio? O time deles jogava com Alcindo. Não, mas o Alcindo ainda era meio que juvenil, ele estava entrando ainda, o time era tudo A na defesa, Arlindo, Altamir, Ayrton, Áureo e Artunho, era o Ortunho, mas a turma falava Artunho, Cléo e Sérgio Lopes, João Severiano, Paulo Lumumba, Marino, Paulo Lumumba era do São Paulo, o ataque era João Severiano, Joãozinho, Paulo Lumumba, na ponta esquerda era o Vieira. E o Alcindo, aí o Alcindo já estava subindo, ele entrou sim no time, no lugar do Marino. Esse jogo eu não me esqueço, porque não havia substituição de goleiros, não havia substituição nenhuma, bem da verdade. O Gilmar foi expulso, não sei, uma divisão. Coisa raríssima o Gilmar expulso de campo. Nunca, mas parece que ele foi provocado, né? Respondeu, enfim, foi expulso. E aí vai o Pelé, pega a camisa dele, põe no corpo e vai buscar a bola até na forquilha. Não, aí a turma exagerou, sabe por quê? O Pelé, uma bola recuada, o locutor falava, segura, Pelé! Na verdade, ele não pegou nada. Não faz parte da história. Faz, é claro, não tinha TV. Mas você veja que ele estava sempre bem colocado debaixo dos paus ali, né? É verdade. Ele estava bem colocado, ele nunca dava uma de bobão, não. Era um gênio, né? Agora, aí, tá vivo, melhoras a ele. Esse homem, eu não tenho intimidade, mas eu vi jogar até no Cosmos. Então, Milton, é um homem que tem que ter de nós todos aquele chamado tributo eterno, né? Ô, Tony, você falou de grandes atores aí, mas eu estou chateado com você. Por quê? Porque você não falou do muzambiense Shafik Tafik, o marido de Flora Geni, o Dionísio de Azevedo. Que é isso, aqui você não perguntou, eu também não sou você com essa memória prodigiosa. Eu posso dizer o seguinte, Dionísio Azevedo
foi um dos mais importantes atores desse país. E é bom que essa juventude saiba que o único prêmio de Cannes, que foi o Pagador de Promessas, lá estava Dionísio fazendo o padre. E essa peça que originou o filme, O Pagador, eu vim a fazê-la no Rio de Janeiro, direção do Flávio Rangel, no Teatro Adolfo Bloch, antes de ter a Manchete. Portanto, eu tenho uma intimidade muito grande e autoridade para falar desse enorme Dionísio Azevedo, que depois, nos anos de 76, 77, ele vem a fazer Salomão Rayala, a novela O Astro. Quem matou o Salomão Rayala? E eu fazia o filho dele no primeiro nu de um homem em televisão, que eu tirava a roupa e jogava na frente dele e falei, nem o dinheiro que compra esta roupa eu quero. Grande novela de Janete Claire, Dionísio, um querido que nos deixou para mim precocemente. E um grande, esse é grande, velho. Como é grande, você já citou o Lima Duarte hoje aí. Uma pergunta a você. O seu colega, Daniel Chingotti. Esse Daniel Chingotti, soletre, é Chingotti? Isso. Então é Kingotti. Bom, mas olha como é que o nosso locutor chama o nosso operador aqui. Eu vi o Ulisses Costa. Mas é um absurdo, olha que mudança de Chingote. Não, mas aí é uma adaptação livre, é uma homenagem ao Daniel. Você é bondoso demais, vamos ver. Na central técnica, Roberto Dias com Daniel Giantoni, com mesa de som. Giantoni. Pois é, mas a pergunta eu faço eu ao Daniel. Soletrado, o nome dele, o sobrenome é CHI, N de não, G de gato, O, T-T-I ou não? Isso, exatamente isso. Então, Milton, quando Tony. eu ouvi esse nome, eu falei, deve ser Daniel Kingotti, que ninguém vai falar Kingotti, mas é propriamente do italiano. Fala, Teusonildo. É CH e 2 T's. Aliás, um grande abraço pro Tony, sou fãzaço dele também. Obrigado, campeão. Agora eu ainda quero falar mais de ator. A minha cidade é uma espécie de Nova York 2, entendeu? Muzambinho, mas nós temos história. O nosso amigo Dionísio Azevedo morreu, ele nasceu em São Tomás de Aquino, ali perto, mas foi desde os 6 anos foi morar em Muzambinho. E lá, na entrada do cinema, tinha aqueles cartazes pregados, e ele, molequinho, os mais velhos contam, que ele falava, aí vocês não vão ver eu aí, eu ainda vou estar aqui nesses cartazes. E realmente não deu outra. Agora, Muzambinho, como no Brasil todo, nós tivemos nos anos 60, com a ditadura, um negócio chamado madureza. Então o cara estudava lá uma semana e tal, tirava o diploma e tal. Aí pintou um grande ator brasileiro da TV Bandeirantes, da TV Tupi, da TV Globo, e gostou tanto da cidade e tal, que acabou casando com a Ivonete, a filha do Vardomiro Chofer, entendeu? E o Edgar Franco casou-se em Muzambinho. Olha só, e os filhos dele e os netos mandam muita mensagem para mim, porque é só você que fala do meu pai e tal. Então quero dizer que trabalhei com o Edgar Franco, portanto, casou-se em Muzambinho com a irmã do nosso centroavante Ivan Surdão. Eu não sabia. O querido Edgar, trabalhei com ele na Tupi muito bem-humorado sempre. Enfim, uma turma, é bom relembrar tudo isso, é bom, a gente tem que avançar com a vida, acreditar no presente e tal, bababá, mas é bom sempre consultar o nosso passado, no sentido até do estímulo, não é isso, Milton? Sem dúvida. E sabe quem é de Muzambinho também? Foi fabricado em Muzambinho, mas por acidente de trabalho nasceu em Curitiba. Sabe quem? Nero, o Alexandre Nero, teu companheiro de... nascemos assim. Morou lá mais de 10 anos. Ele foi gerado no Paraná. Foi fabricado em Muzambinho, e aí o Biluca, o pai dele, entendeu? E a mãe foram passar uma semana, ela estava grávida, faltava um mês e tal, foram para Foz do Iguaçu, e pela VASP desceram em Curitiba para fazer baldeação. Só que lá ela se sentiu mal por acidente de trabalho. Ele nasceu em Curitiba, mas ele é de Muzambinho. Aliás, eu tô conseguindo um milagre entrevistar você, eu preciso de um outro para falar com ele. Eu queria que você falasse isso com ele para mim. Seja meu assessor de imprensa. Com o Alexandre, mas falarei, sabe com quem? Com a divisão de elenco. Eu deixo isso falado com a divisão de elenco e eles tentam o encontro. Que bom saber disso. Eu não sabia, para mim é sempre Paraná, não fazia ideia dele ter vivido esse tempo, ter sido fabricado em
O pai dele é o Biluca, que já faleceu, o mais velho dos filhos de Dona Noêmia e do Verdomiro Chofer. Nasceram Milton, 14 filhos e 4, eram 18, mas 4 foram natimortos. Escute aqui, Milton, mas Muzambinho não é boa também de doce de leite, não? Fechou a fábrica. Ah, fechou? Lá o que deu certo foi só o Carnaval e eu, o resto tudo fechou. Ah, que pecado, porque era famosíssimo. Era doce, tinha carrocinha em São Paulo, você lembra? Claro que eu me lembro, porque em São Paulo eu me lembro de boas coisas também, sabe o quê? Ia ali para frente do antigo MAP e do Teatro Municipal, porque eu ia a pé. Eu saía da Praça Clóvis Bevilacqua, ia andando a pé pela rua direita, cruzava ali a Barão de Tapetininga, ia pegar uma outra condução para ir para Tupi. Naquela época era assim. E eu saía lá da Vila Maria. E aí eu passava, adorava o mês de junho, que eram as batatas doces assadas no carvão, em frente ao Teatro Municipal, com o mapping ali. Ô, coisa boa, rapaz. Aí ia embora. E mandava embrulhar mais uma para eu ter de lanche na Tupi. O dinheiro era curto, velho. Ou então eu ia comer numa outra pastelaria, pastel de palmito, ou de carne com ovo. Uma boa garapa, estava almoçado para economizar. Eu morava em Porão aqui, 72, 3 e 4, na rua Alfredo L, 185. Deus foi muito bom para mim, como foi para você também. Ô Tony Ramos, quando é que vai ser hoje, hein? O São Paulo contra eles. Olha, o São Paulo tem um jogo complicadíssimo. Eu acho a defesa do Corinthians um ferrolho, competente. Eu acho que o nosso meio de campo tem que se impor, ainda mais jogando em nossa casa, mas eu sou otimista. Eu estou aqui acreditando em 2-0 e acreditando muito nesse menino Antony, para mim uma das gratas revelações mais recentes do São Paulo. E se o Hernani jogar, vamos ter uma composição de meio de campo ainda mais resistente. Claro que se empatar ainda é razoável, mas lá na Arena do Corinthians é muito difícil ganhar deles. Então, tem que torcer como eu torço, com emoção, com alegria, mas sabendo que a parada é dura. Ô Tony, qual o maior jogador da história do São Paulo? Ai, que coisa triste, rapaz, como é complicado isso, hein? Eu vou ficar sempre com o nosso símbolo maior, que é Rogério Ceni. Eu acho um símbolo de devoção ao clube, de disciplina, enfim, de perseverança. Rogério Ceni é um absurdo. Eu adorava Roberto Dias, Jurandir, Terto foi um grande, enfim, um grande ponteiro, né? Há momentos de Pedro Rocha, um grande uruguaio, Pedro Rocha no meio de campo nosso. Eu não posso me esquecer de Forlan, né? Eu vou começar assim, eu vou começar a esquecer e daqui a meia hora termina a entrevista eu falo, puxa vida, não citei fulano. Mas alguns desses nomes estão na minha cabeça. Roberto Dias era um quarto zagueiro primoroso, né? O Dino Sani, enquanto esteve no São Paulo, que jogador, depois ele foi para o Milan da Itália, né? Que jogador, cabeça erguida, um primor. O momento do Gerson no São Paulo, na década de 70, também foi um momento muito bonito do São Paulo. Claro, Raí, nos mais recentes, né? Miller. Eu estou esquecendo gente, tá vendo? É chato, daqui a pouco... mas é muita gente. Agora, o Roberto Dias Branco, para mim, foi o maior jogador da história do São Paulo. E um tal Pelé, que jogava mais ou menos, um dia ele me falou aí no ar, falou o seguinte: vocês ficam inventando o melhor marcador para mim, Rodrigues o Lindão da Ferroviária, Peter a Muralha Negra do Comercial. Falavam muito do Zequinha do Palmeiras, que matava. Não era o Zequinha, era Aldemar, quarto zagueiro Aldemar. O Zequinha era médio volante e tal, já mora no céu. Mas ele fazia o primeiro combate ao Pelé, que era claro. Encardido. Era um 5, ficava em roda do Pelé ali. Mas tinha Schultz da Alemanha Ocidental, Trapattoni, tudo. Mas você tem que falar, Mitone, o maior marcador meu foi Roberto Dias. Eu concordo com o Pelé. Nunca me deu um pontapé, magrinho, pequenininho, baixinho para a altura de zagueiro. E ele era tão bom, mas tão bom que em 10 divididas ele ganhava de mim 2 ou 3. O Pelé falou que é a maior naturalidade. E tem um detalhe, ele não dava pontapé, saía com a bola na pé, cabeça erguida e saía servindo o meio de campo. Era um gênio. Agora, você que é um gênio também, como é que você se sente na figura de uma das pessoas mais queridas do país, respeitadas, como Mané Garrincha, como a figura do bombeiro, do goleiro Marcos, da Polícia Federal
e você como ator. Você é um símbolo nacional, você é querido por todas as faixas etárias, porque hoje tem esse negócio, não, porque tem segmento tal, que a molecada não lembra, que não sei o quê. Você ganha qualquer pesquisa aí do cara mais querido da teledramaturgia brasileira. Como é que você se sente nessa condição? Com responsabilidade, Milton. Você falou, eu fui, na terça-feira última, eu fui a São Paulo, fui no voo das 11h30 da manhã, cheguei a São Paulo, o pessoal da Globo me esperando, fui para Berrini e fui gravar o Altas Horas do Serginho Grosman, que foi ao ar ontem. E era o dia da grande chuva do Rio, quase que o avião não consegue decolar do Rio. Enfim, o impressionante para mim, não há rede social igual, foi eu poder andar ou não conseguir andar no aeroporto, tanto do Rio quanto de São Paulo. As manifestações das mais diferentes idades, quando você vê um homem barbado com executivo, falando, só me desculpe incomodá-lo, mas vou fazer uma foto, sabe essas coisas assim, eu fico tocado. Acreditem ou não, quem está do lado de lá do rádio, isso toca um artista como eu de tantos anos, veterano que sou e assumo isso, sou alegre com a minha idade, já passei dos 70, vou para 71, daqui a pouquinho 71, Deus é Pai, me permite ter saúde, me permite ter convites para o trabalho, isso eu sou grato a Deus. Tem gente que não acredita em Deus, eu respeito, mas como eu acredito, eu agradeço muito a Ele. Então, o fato de ter essa manifestação pública é o maior testemunho, né, Milton? Então, a responsabilidade ainda é maior. Por isso que eu digo sempre, falar sobre tudo eu posso falar, mas não sou autoridade para tudo, né? Eu sou apenas um homem, um cidadão que paga impostos na fonte, que trabalha diuturnamente e que ama esse país. Eu quero o melhor para esse país. É a única maneira que eu me identifico com o povo, que eu acho que esse povo também quer o melhor para si. Eu quero o melhor para os meus netos, eu tenho netos já em faculdade, para que eles tenham um futuro melhor nesse país. É isso que eu sonho. Eu sou como qualquer bom brasileiro que nos ouve nesse momento. Ô Tony, praticamente concluindo, eu quero dizer da minha satisfação, minha gratidão, meu orgulho de ter conseguido falar com você, porque eu nunca tinha falado com você, nem no ar, nem fora do ar, e, no entanto, eu vi você 3 vezes, uma vez no avião e 2 vezes em restaurantes. E o que me chamou a atenção, e eu sou um bom observador, entendeu? O jornalista tem que ser um bom observador. As pessoas no avião, e principalmente em restaurante, que as famílias estão reunidas e tal, o pessoal não avança, como no aeroporto, que são milhares de pessoas, ainda mais quando o avião sobe, não sobe, desce, não desce, por causa devido ao problema que aconteceu no Rio de Janeiro, muita chuva e tal. Mas o rosto das pessoas, eu fiquei olhando, eu queria estar lá falar com você, mas aí que tá, você estava realmente envolvido por olhares de admiração. Foram sim 5, 6 pessoas tirar no restaurante também, foi até uma criança, você abraçou a criança, entendeu? Eu gostei de ver o rosto das pessoas vendo você no avião, e as 2 vezes que eu te vi em restaurante, você estava com a família ou estava com amigos e tal. Você é amado demais, cara. Deus te ouça, muito obrigado, mas é que eu não faço nada além de respeitar quem me assiste, Milton. Eu tenho uma vida muito simples, muito corriqueira. Claro que eu sou uma pessoa conhecida, não vou ser hipócrita de negar isso, mas eu tenho uma vida muito, entre aspas, comum, cotidiana, e ela me faz bem. Eu quero que ela continue assim. Se eu quiser ir a um supermercado, eu vou. Se eu quiser ir um dia de futebol, se um dia eu tiver esse tempo e vontade, eu irei. Eu sou como o povo, eu sou exatamente como o povo e grato à caminhada que eu tenho na minha vida. E um presente para você, ouça bem este gol do maior jogador da história do São Paulo. 0 para o São Paulo, 0 para o Santos no Estádio Municipal do Pacaembu. Arremesso que vai ser executado por intermédio de Sabino. Olha a colocação dos seus, movimenta para Genor. Salta atrás dele, Dalmo, mas tocando com o tórax nas costas do adversário. A falta foi marcada por Anacleto Pietrobon. Dá-nos a impressão à distância de que cessou a chuva sobre o Pacaembu. Bola movimentada pela esquerda, cobrou Jair. Entregando o couro à frente, dando para Dias. Dias passa esplendidamente por Zito. Boa velocidade, fuzila de longe. Lance esplêndido do número 4 do São Paulo. Buscando a meia-lua, não deu tempo a que a defesa
cobertura e lhe permitiu visar o gol totalmente escancarado. Ele achou com um tiro certeiro o canto direito do gol de Laércio, movimentando o marcador de Pacaembu e fazendo com que a torcida tricolor expandisse todo o seu contentamento num movimento só, festejando o primeiro tempo no estádio municipal. Para o São Paulo Futebol Clube. Pedro Luiz Paulelo, outro que nasceu nos arredores de Muzambinho, mas foi criado na minha terra. Eu sou um pouco bairrista, hein? Olha, ele fazia até gol, hein, Roberto Dias? Ah, que beleza. Como o Pedro narrava, meu Deus, eu vou ficando... Aí vem passando na memória tantos, né? Nós já falamos do Fiore, agora falamos do nosso grande Pedro Luiz. Ele foi uma época contratado pela Tupi para montar uma equipe na Rádio Tupi, você deve se lembrar disso, né? Haroldo Fernandes, Joseval Peixoto, Geraldo Blota. Isso. Quantos grandes? Edson Leite... Meu cronômetro marca. Placar da Suécia! E o rádio chiando, né? Falava isso, mas o rádio fazia placar da Suécia. Então, aí que tá. E muitos jogos, eu ouvia mais a Bandeirantes, a Nacional do Rio de Janeiro. Aí, muitas vezes, Tony, tinha pênalti. Atenção, correu o Pelé, bateu... Você não sabia se foi gol, não. Você se xingava, dizendo, não entendi o que ele falou, repete. Mas outro cara maravilhoso do São Paulo. Vamos ouvir Rogério Ceni fazendo um gol para Tony Ramos. Rogério Ceni toma distância para fazer a cobrança. Barreira formada, 5 nela. Autoriza o árbitro. Rogério vai partir, chegou, bateu, é gol! Que fez história com enorme categoria no ângulo, sem nenhuma chance para Júlio César. Placar na Suécia, 3-1, o Brasil vence. Tá aí, meu caro Tony Ramos, Zé Silvério e Edson Leite. É isso, Silvério, você estando por aí, mande um grande abraço ao grande Silvério também. Eu me lembro muito de Flávio Araújo também aí. Tá em São José dos Campos, grande Flávio Araújo. Grande. Me lembro, olha, eu não sei se eu estou falando errado. Enio Rodrigues, Mauro Pinheiro. Isso, o senador Mauro Pinheiro, né? Isso. Que eles falavam. Eu me lembro que por volta das 6 horas entrava o Cantinho da Saudade e depois o programa esportivo, é isso? A Marcha do Esporte, com isso. Texto de Suel Neves Daca e narração de Alexandre Santos. A Marcha do Esporte, patrocínio Sânio. E o Alexandre Santos que criou aquilo para televisão, que é o momento do gol, que ele falava do gol. O grande momento que eu faço no Band de Esportes hoje. Eu sei, pois é. Enfim, você sabe, e eu vou falando aqui aos poucos, vamos lembrando e relembrando a grande rádio, a grande história dessa grande rádio que é a Bandeirantes. Você vai decorar texto agora, não vou te atrapalhar mais. Não, agora eu estou. Mas diga... O que se chama de pente fino no texto, meu filho já está em casa, minha nora, neta, e depois a gente vai tomar um vinhozinho, almoçar, e aí baixar o telão em São Paulo e Corinthians. Olha, de preferência hoje à noite um peramanca, tá bom? Peramanca, você sabe, ou ele é Peramanca ou ele é Ferreirinha, né? Ferreirinha é o Barca Velha. Então. Eu entendo um pouquinho de futebol, não entendo nada. Agora, fale agora para o Edgar Franco, para a Flora Geni, para o Dionísio de Azevedo e para o Alexandre Nero também. O que vocês atores chamam de Dália e por que Dália? Dália foi criada há muitos anos, que é quando o ator tinha que fazer ao vivo televisão, e pegava-se o texto que ele tinha que dizer, por mais que ele soubesse decor, ele colocava a dália, a cola, entendeu? Como se, nas dálias, tinha umas dálias, então ali naquelas dálias do arranjo da mesa havia o texto.
Então ele sentava-se ali e dava uma olhada no texto, olhando para as dálias, para o espectador não perceber que ele estava olhando o texto, né? E aí vamos ver as dálias. E teve muitas brincadeiras, teve pessoas que colocavam dálias em partes do cenário, aí vinha o outro para brincar com o colega e tirava da ordem as dálias que ele havia colado, entendeu? Trocaram minha dália. E o camarada ficava andando pelo cenário até achar a dália que era a deixa certa. Isso era ao vivo, né? Isso foi a época do ao vivo, que você não podia parar, evidentemente. Eu fiz televisão ao vivo, tenho essa alegria de poder me lembrar da TV ao vivo, mas eu não tive que usar a dália, porque quando eu comecei TV ao vivo eu era muito criança, muito moleque, e a cabeça muito boa, né? E não tinha tanto texto, também a verdade é essa. Mas era um momento muito curioso de você colar as dálias em algum lugar, se porventura você se esquecesse na hora ao vivo. Tony Ramos, você falou que tem quase 70, eu tenho quase 68. Não, eu já passei dos 70. Ah, passou dos 70. Você eu tem cara, em agosto. Você tem cara de uns 49, viu? Ah, tá bom, Júnior, tá bom. Olha aqui, ó. Então é o seguinte, eu posso encerrar a carreira em paz. Entrevistei Tony Ramos. Ah, que é isso, meu. Você vai entrevistar muito mais gente, o Nero que você quer entrevistar, tem muitos companheiros, e sempre conte comigo, eu não sou um bicho complicado, não. É às vezes questão de agenda, às vezes quando acaba uma novela, eu não estou no Rio nem em São Paulo, eu dou uma sumida um pouco com Polidiane, minha companheira, mas quando quiser, quando puder, quem sabe um dia eu irei até os estúdios aí de vocês e tomar um café ao vivo aí. Tá Depois bom? Vamos tomar um peramanca e vamos jantar lá no nosso glorioso Barbacoa do Itaim Bibi. Ah, ali no Itaim, ali perto ali da rua... Da 9 de julho, Renato Paes de Barros. Renato Paes de Barros. Minha Isso. sogra morou na Renato Paes de Barros, é isso mesmo. Você é uma figura adorável, cara. Um abraço pra você e grande domingo e é nóis! Vai São Paulo! Tá bom. Vamos torcer com calma, vamos torcer com calma, com calma. A emoção aos poucos é melhor, como saborear um bom vinho, tá bom? Um abraço pra você. Obrigado, companheiro. Que você tenha um belo domingo e a todos que nos ouvem, saúde e paz a todos. Deus te pague pela entrevista.